Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção do Fórum da Agenda 21 de Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E a partir de agora, nós vamos estar conversando então sobre as áreas protegidas e a sua importância para a preservação dos ecossistemas. Conosco, as biólogas Thaís Kirst. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Também a Natália Ficanha. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada. E ainda conosco o secretário executivo da Agenda 21, Ademar Marques. Bem-vindo. Muito obrigado, Marcia. A gente vai fazer um bate-papo, então, a respeito das áreas protegidas, em especial, né, as áreas que você conhece, talvez muitas você conhece, você frequenta e não sabe que são áreas protegidas e qual a importância dessas áreas para a nossa cidade, para o ecossistema, para o meio ambiente. Eu começo então conversando um pouquinho aqui com a Thaís sobre o que são essas áreas protegidas, Thaís. Certo, então segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o nosso SNUC, que regulamentariza, né, as áreas protegidas são conhecidas no Brasil como unidades de conservação. São áreas florestais, né, protegidas e resguardadas por lei. Aqui em Passo Fundo nós temos, né, algumas áreas, são em torno de 8 áreas divididas em algumas categorias, né, que nós vamos explicar então posteriormente, né, com o objetivo de garantir e preservar, né, a biodiversidade. Então. E como funciona também essa proteção integral a essas áreas, né? Certo. De que forma as pessoas que utilizam o espaço, porque eles podem ser utilizados, não é? Claro. Cuidam desta forma, né? Isso. O SNUC, né, que é o nosso documento formativo, então ele instituiu 2 categorias, que seriam as unidades, né, para as unidades de conservação, as áreas protegidas, que seriam as de proteção integral e de uso sustentável. As de proteção integral, no caso, possuem normas bastante rigorosas, restritivas sobre o uso, né, que seriam mais para pesquisa e para manutenção da biodiversidade. Então, caso de visitações assim, para ecoturismo, para visitações, assim, é mais restrito, né? Que não é esse objetivo, como já dizem, uso integral, né? Preservação integral. E os de uso sustentável, né? Como o nome já aborda, né? Seria voltada para visitação, atividades ecoturísticas, claro, sempre preservando, né, o uso sustentável dessas áreas, né, com, digamos, visitações guiadas, autoguiadas, controladas, né, sempre com essa intenção, assim, de visitar, mas preservar esses ambientes. Eu gostaria que a Natália falasse um pouquinho mais sobre essas áreas protegidas, porque a gente tem áreas públicas aqui na cidade e também áreas privadas, não é? Isso mesmo. Então, aqui no município de Passo Fundo, nós temos essas 2 modalidades de áreas protegidas. Nós temos as municipais, que aí a gente pode citar, então, o Parque Natural Pinheiro Torto. Temos também o Parque Natural Arlindo Raz e temos o famoso Parque Natural Banhado da Vergueiro, né, que também é uma área protegida da modalidade pública, né? E além dessas, nós temos também as privadas, que aí nós chamamos de RPPNs. Essas RPPNs, o que significa RPPN? Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, são propriedades, né, com grandes áreas, grandes ou pequenas também, áreas de mata, que o proprietário pode transformá-la em área protegida por lei, né? E o SNUC, que é o Sistema Nacional ali de Unidades de Conservação, é o que rege, né, essas vai regular áreas. De que forma dá para ser utilizada, não é? Isso aí. E é interessante, Marcia, que dentro da área de proteção integral nós temos uma única unidade em Passo Fundo, que é do Parque do Pinheiro Torto. Então esta é restritiva mesmo, por isso que tem um plano de manejo que regula... Que é para pesquisa. Não é o uso, entende? É pesquisa. De proteção exatamente desta área e das espécies ali que está. Diferente do Arlindo Raz, né, que já é um parque urbano, então o Banhado da Vergueiro, então você consegue ter um uso sustentável, como a Thaís colocou, do ponto de vista da responsabilidade também em preservar aquilo, mas de forma orientada, né?
E aí a gente temos a Reserva Maragato, né, que dá para dar de exemplo aí de uma privada. Isso mesmo, nós temos algumas áreas privadas aqui no município, como exemplo, temos a RPPN Maragato, temos também a RPPN La Barra e temos a RPPN Menino Deus. E a UPF também, né? Isso mesmo, e a mais UPF, recente. que é a mais recente também. Isso mesmo, a mais recente é a RPPN UPF, que também foi transformada então nessa unidade de conservação. Certo. E as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que têm esse interesse também, daqui a pouco tem uma área, né? Ou próprios condomínios, não é? Porque o La Barra é um condomínio, não é? Né, os empresários querem construir, a gente sabe também, a gente já discutiu aqui outras vezes em relação ao plano diretor, tudo isso se integra, não é? Quais são as atividades e de que forma as pessoas podem utilizar esse seu espaço, transformar isso numa reserva ou mesmo, né, numa área de conservação? Eu acho que eu vou passar a palavra para a Thaís, que ela fez uma pesquisa nessa área e ela tem mais propriedade para falar dessa Então, parte. né, no caso, as pessoas, os proprietários, né, eles vão continuar tendo a sua propriedade, o seu documento, né, digamos, de propriedade, mas essa área ela não poderá ser, digamos, mesmo que a propriedade seja vendida ou passada de gerações, essa área ela vai sempre continuar sendo uma área de preservação, mas ela vai ser de propriedade, né, enfim, da família ou dos moradores ali. Mas tem que seguir algumas regras. Isso, tem regras que devem ser seguidas, né, dentro das normas do SNUC, como, digamos assim, não desmatar aquela área. Existem os hectares, né, que foram estipulados para fazer parte daquele documento, né, que segue, e aí tem que ser seguido aquelas normas ali, mas sem, digamos assim, desmatamento, deixando aquele ambiente preservado para que haja, né, um corredor para que aqueles animais, espécies que ali estejam consigam, digamos assim, se manter, né, e, enfim. E também tem toda a parte do benefício, né, Thaís, para o proprietário, que ele tem diversos benefícios, todos descritos lá no SNUC. Eu sei que um deles é a isenção de alguns impostos, né, em cima da terra ali. Então, há uma contrapartida, exatamente. Na verdade, né? Eu preservo, mas ao mesmo mesmo, tempo exatamente. eu tenho algumas contrapartidas do município, até dos entes estaduais, federais, não é? E nós temos, assim, eu acho que é importante, né, as pessoas que nos assistem, elas entenderem que Passo Fundo tem fragmentos de várias áreas, né, importantes, que nós chamamos áreas verdes ou áreas protegidas, né, como comumente a gente chama, embora ela não tendo especificamente uma transformação como parque ainda, não tem uma destinação legalmente definida, não impedindo que a legislação federal, como o SNUC e as demais normas estadual e municipal, ela já determina, mas são várias áreas, que acho que as meninas podem colocar muito bem sobre isso, que nós temos, que nós chamamos que são fragmentos que existem nas nossas cidades, que são importantes, que as pessoas não percebem. Por exemplo, na Planaltina nós temos fragmentos, entende? Importantes nesta área, ali perto do Champanhar. Então, são vários locais, áreas verdes, que às vezes as pessoas dizem, mas esse espaço aqui pode ser construído casa, pode ser construído uma indústria. Não, então é importante a gente entender, e você lembrava muito bem, que o plano diretor que normatiza o uso e a ocupação do solo urbano, ele possa identificar quais são estas áreas, né, e quais os usos que podemos realmente ter, sob pena da gente ter comprometido todo o processo, digamos, ambiental da nossa cidade, do ponto de vista dos recursos hídricos, né, do ponto de vista do ar, que é muito importante para nós. Então, cada vez mais que nós subtraímos as nossas florestas, nós vamos perder diante do que nós já perdemos anteriormente. Então, mais do que nunca, nós precisamos preservar. E foi feito neste projeto, não é, esse mapeamento dessas áreas, que já são em torno de umas 30 áreas já identificadas. 30 áreas. Esse mapeamento foi feito a partir de um projeto? Dá para falar um pouquinho? Isso. O nosso projeto, então, do Instituto Ambiental de Passo Fundo, ele vem ao encontro, né, da preservação dos fragmentos do bioma Mata Atlântica que ainda ocorrem
dentro do município, dentro do território, né, do município de Passo Fundo. Então, nós temos no total 31 áreas, né, Thaís? Áreas potenciais, né, com fragmentos de Mata Atlântica. Tirando as áreas que já são unidades de conservação, nós temos o que a gente chama de áreas potenciais, né, que ela tem um potencial para ser protegida, né. Então, a gente tem em torno de 22, né, e é assim que funciona o nosso projeto. A gente faz uma educação ambiental, não só com crianças, mas também com adultos, com a comunidade, ao redor dessas áreas potenciais e também das unidades de conservação. Eu só gostaria de complementar isso que a Nath está comentando. As áreas potenciais, como a gente falou sobre as unidades de conservação, as áreas protegidas, né? Essas áreas teriam potencial de se tornarem, terem proteção legal, porque embora, né, seja as áreas protegidas, unidades de conservação, seja uma ótima estratégia de conservação da biodiversidade, existe digamos assim, poucas áreas do bioma Mata Atlântica que estão protegidos, né, tem essa proteção aí legal. Então, esses aí seriam potenciais áreas, possíveis áreas, né, para se transformarem em áreas protegidas. Mas aí tem todo um trâmite também, isso. que tem que conversar com os proprietários, exato. tem que ter também uma disponibilidade do poder público para fazer isso, não é? Tem toda uma pesquisa que vocês fazem. E o bacana é trabalhar com a comunidade, não é? Para a comunidade também querer, daqui a pouco, né, ser uma vontade do entorno para que se torne mesmo esses potenciais, né, realmente em áreas de conservação ou áreas verdes também, não é? Por isso que o Conselho Municipal do Meio Ambiente, quando definiu lançar um edital através da Secretaria do Meio Ambiente para esta consulta de percepção ambiental, o tema do projeto é educação ambiental em áreas protegidas, que tem esse viés que você está falando, sensibilizar a comunidade, entender primeiro da importância destas áreas que a gente tem e como elas são importantes para todo o ecossistema que hoje, não faz parte e integra a nossa vida. Aliás, o que eu quero dizer é a compreensão que a sociedade começou a ter de que ela é parte disso, ela não é centro, entende? Ela é parte, então ela é meio, nós fazemos parte desse ambiente, né, onde estão as florestas, recursos hídricos, a fauna e assim por diante. E nós temos uma responsabilidade maior no cuidado realmente de tudo isso, da sua proteção. Então, isto tudo faz parte de um processo que é a elaboração do Plano Municipal de Mata Atlântica. Então, o Conselho quer chegar em 3 anos no Plano de Mata Atlântica elaborado, preservando essas áreas, orientando como o plano diretor vai poder agir em relação a isso. Por isso que é importante a população ter conhecimento de onde os recursos públicos estão sendo canalizados, e esse é um exemplo neste projeto. E eu acho importante também porque vamos citar o banhado da Vergueiro, por exemplo, né, que se tornou ali num espaço de preservação, mas também é onde as pessoas podem utilizar, né, um espaço de lazer, e as pessoas estão em contato com a natureza. E isso também é importante, né, a gente ter esses fragmentos em vários pontos, em vários bairros da cidade, né? E não é interessante a gente ver a população poder usar isso, como você citou. Eu vejo lá as crianças, as famílias utilizando daquele espaço no parquinho, vendo lá, entende, os animais que estão ali naquele local, entende, os ratos ali, os preás, entende, é lindo ver isso. Então você pode conviver sem precisar matar, maltratar e assim por diante. Da mesma forma, as pessoas que utilizam o seu carro, o seu automóvel que passa no entorno, deve passar com cuidado, não precisa ir com 60, faz isso com 20, com 30, porque você pode ter alguma fauna, algum animal silvestre atravessando, entende? Mesmo que seja uma serpente, que às vezes as pessoas imaginam, mas é o ambiente dela, nós é que estamos invadindo o ambiente que realmente não deveria. E aqui, Marcinha, ressaltar para as pessoas saberem, o prefeito Pedro Almeida desapropriou, inclusive, né, toda aquela área. Hoje, agora, nós temos uma área maior do banhado da Vergueira e daqui a pouco vão ser feitas intervenções
de ampliar mais aquela área. Quem ganha? A população que está no entorno e a população de Passo Fundo. E a gente sabe, não é, Ademar, o quanto foi disputada aquela área, né? Porque as pessoas tinham vários projetos para aquela área e aí se conseguiu então fazer essa preservação, né? Porque lá no coração praticamente, né, da cidade, do centro da cidade, e ali tinha moradores de rua, depósito, né, de resíduos, de construção civil. Exatamente. Então, assim, e muitos problemas, eram problemas frequentes que a gente tinha ali, né, também com a marginalidade, que muitas vezes se utilizava daquele espaço para se esconder, né, e que bom a gente hoje poder ver aquele espaço transformado, né. Então, assim, é um exemplo muito importante, muito bacana, para também levar para outros bairros da cidade, não é? A gente vai a um breve intervalinho e aí a gente volta falando mais um pouco sobre a educação ambiental e de que forma, né? A gente também vai falar sobre uma consulta de percepção ambiental que está sendo feito na cidade. Então, esse olhar um pouco mais aguçado e apurado, né, da cidade para o meio ambiente. A gente já retorna. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente. Nós estamos falando sobre áreas protegidas e a sua importância para a preservação dos ecossistemas. Então, conosco aqui as biólogas Thaís Kirt, também a Natália Ficanha e o secretário executivo da Agenda 21, Ademar Marques. E a gente estava falando, então, sobre a educação ambiental nestas áreas, não é? Nessas áreas potenciais, é isso que vocês chamam, não é? Isso mesmo. Essas áreas delimitadas, chamadas de áreas potenciais, elas são fragmentos do bioma Mata Atlântica que ocorrem dentro do município de Passo Fundo e elas são sim protegidas por lei, né? Pela lei da própria Mata Atlântica. E nós estamos fazendo um trabalho direto nessas áreas potenciais que é a consulta de percepção ambiental, ou seja, né, a nossa equipe de pesquisa vai lá até a população que mora, trabalha no entorno dessas áreas potenciais e a gente aplica então um questionário presencial sobre diversos temas, né? Principalmente sobre a Mata Atlântica, para ver o que aquelas pessoas do entorno percebem daquele ambiente em que elas estão inseridas. Então a gente tem esse retorno, né, esse diagnóstico da parte social para conseguir então ter algum subsídio necessário para depois construir o plano municipal de recuperação e conservação da Mata Atlântica. Então esse trabalho de consulta pública é um subsídio para mais adiante então tornar essas áreas protegidas né, como se fosse uma unidade de conservação, não que elas não sejam já protegidas por lei, mas precisa construir o plano para que isso seja implementado. Mas ela tem online também, não? Sim, ela tem uma versão online também. E era isso que eu ia te falar, porque eu já respondi essa versão online. Ele é um pouco extenso, mas eu vou dizer para você que está em casa e tiver interesse, não é? Entre em contato com a Agenda 21, passofundo@gmail.com, que eles podem dar suporte, podem inclusive enviar o formulário, né, a pesquisa, para você que está em casa poder também participar. É bem interessante. E a partir disso vocês vão ter esse diagnóstico que vocês vão poder aplicar não só com as comunidades, mas o município vai ter
esse diagnóstico também para trabalhar, não é? Com certeza. Então, todos esses dados que estão sendo coletados agora, eles vão ter um retorno também para a sociedade. No final, né, das aplicações, nós faremos um seminário, né, aberto ao público, onde a gente vai expor, né, os resultados dessa percepção geral ambiental das populações do entorno dessas áreas potenciais e também das áreas protegidas, né, que nós vínhamos falando no bloco anterior. E aí a gente falou bastante sobre bioma, não é? E aí eu quero então que a Thaís explique para nós o que são esses biomas, porque as pessoas estão, né, nos questionando aqui o que são esses biomas. A Mata Atlântica é apenas um dos 6 biomas, né, que existem no nosso país. O bioma, então, seria um espaço biológico, geológico, que é variado de acordo com as características de fauna e flora, de acordo com a região, a localização e o clima. Aqui no nosso estado, nós temos presentes, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, temos presente em outros 17 estados, né, nós temos o bioma Mata Atlântica que é presente. Aqui no Rio Grande do Sul é presente o bioma Mata Atlântica e inclusive o bioma Pampa, né, que é muito famoso e conhecido, mas não é o total, né, que ele tem, por exemplo, uma característica de vegetação mais rasteira, né, e o bioma Mata Atlântica de uma vegetação, de uma floresta mais densa e consistente. Então, dentro disso, né, para, digamos assim, sensibilizar a população e conscientizar sobre a importância de conservação dessas áreas, dentro do projeto a gente vai oferecer para a comunidade escolar, né, atividades de educação ambiental, e dentro delas nós temos oficinas, 3 oficinas que serão ofertadas. Aí, se a Natália quiser comentar sobre os títulos das oficinas. Isso, então nós vamos ofertar 3 oficinas, né, 3 temáticas, na verdade, diversas oficinas de 3 temáticas. A primeira temática é o que são áreas protegidas, né, então o que nós estamos explanando hoje, né? Então, para explicar também para as crianças, né, não só para a população adulta, mas também para os jovens e crianças, o que são essas áreas protegidas. A nossa segunda oficina, aí a gente vai tratar o que é o bioma Mata Atlântica. E será que o município de Passo Fundo está inserido realmente no bioma Mata Atlântica? Será que tem Pampa aqui também? Então, nós descobrimos também, através da pesquisa que nós estamos fazendo, que a gente também, aqui em Passo Fundo, a gente está numa transição, né? Nós estamos também no bioma Pampa, mas o que predomina aqui ainda são essas áreas florestais de Mata Atlântica. Floresta. Isso, floresta. Então, estamos numa transição. Tanto que nós podemos ver ali, a partir de Lagoa Vermelha para lá, já fica um pouco mais característico de Pampa, né? Então dá para ver bem certinho a transição que nós nos encontramos. E a terceira oficina, a gente vai tratar da fauna e da flora do bioma, né? O que tem nesses fragmentos? Será que existem animais? Qual tipo de vegetação nativa que existem nessas áreas potenciais e nessas áreas protegidas dentro do município? E aí, assim, as pessoas também dá para visualizar um pouquinho, né? Até vou aqui só de forma muito tosca, digamos assim, né? Pela minha percepção. Por exemplo, o banhado da Vergueiro, a gente tem os preá, né? A gente já sabe que é um banhado ali, né? E por isso temos esse tipo de animal e um tipo característico de vegetação. Isso ocorre nos demais a partir da característica de cada um. É mais ou menos por aí, Natália? Isso, exatamente, é por aí. Lá, além de ser um fragmento também de Mata Atlântica, o banhado da Vergueiro é um banhado, né? Então, por ele ter essa característica, é que existem esses animais lá vivendo nessa área. Mas, por exemplo, se a gente pegar ali a reserva Maragato, por exemplo, nós temos uma área de mata um pouco maior, né? Inclusive, ela faz um corredor ecológico com o Pinheiro Torto, é isso, né, Ademar? Então, significa que nós temos 2 áreas protegidas interligadas e a quantidade de fauna presente ali, com certeza, é maior, né? Isso, então, a gente vai explicar, né, a importância nessas oficinas. O objetivo é a educação ambiental. E isso não vai ficar só com as crianças, porque nós também vamos fazer algumas oficinas gravadas, que vão ser disponibilizadas para as escolas e para a população em geral, né, para quem tiver um interesse aí, então, de adquirir mais conhecimento sobre essas áreas protegidas. Esta é uma parceria que o Instituto Ambiental, né, a Agenda 21, vem desenvolvendo com a Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria do Meio Ambiente é
a coordenadora desse processo todo, né, porque está afeta realmente a área do meio ambiente enquanto a divisão dentro da gestão pública, né, do município, mas são atividades também dentro da política de educação ambiental, que está ligado não só ao meio ambiente, mas também à Secretaria de Educação do município. E a ideia é essa, que as escolas também, as crianças que a Natália fala, isso é a linguagem dos professores, né? Então, mas são os alunos destas escolas que vão estar recebendo estas oficinas, né? Além delas estarem gravadas para depois as demais escolas, que não vamos conseguir atingir todas as escolas, todas as turmas, mas terão acesso através de todo o material, da tecnologia que vai estar sendo utilizada, né? E a ideia, já dialogamos com o professor Adriano Teixeira e a sua equipe pedagógica, a coordenação pedagógica, para que a gente possa intensificar principalmente essas atividades no mês de junho, na programação do Dia Mundial do Meio Ambiente, então, que ocorre durante todo o mês todo, não só lá naquela semana do dia 5. Então nós vamos ter várias oficinas dentro desses temas que estão realmente sendo estabelecidos. Algumas presenciais, dentro do próprio Banhado da Vergueira, como você disse, cada vez mais as escolas se apropriando disso, e essa foi a preocupação do prefeito, que tivesse educação ambiental de forma sistemática e permanente na nossa cidade. E também, aproveitando, né, que a gente comentou ali da parceria com a Secretaria da Educação, a gente vai aproveitar que eles estão trabalhando muito com o pensamento científico. E aí o nosso projeto enquadra direitinho nisso. Então a gente vai fazer diversas oficinas voltadas ao pensamento científico, utilizando também as metodologias ativas, né? Enfim, utilizando trilhas de aprendizagem, que não vai ficar só na escola, né? Só na teoria também. Isso mesmo. Né? Exatamente. A teoria é ligada à prática, né? Sempre tentando unir os dois e começando lá pelos mais novos, né? Como a Natália brinca ali, comentou, os estudantes, né? Os alunos, os nossos alunos, nós como professores, o Ademar também é professor também, né, Ademar? Sempre nos ensinando, então a gente sabe quanto é importante, né, essa questão da educação ambiental iniciada lá pelos estudantes e pelas escolas. Então, e também terá o webinário, né, que nós iremos fazer, que acho que é o próximo tema que a Natália vai comentar ali. Isso. Esse é mais voltado ao público em geral. Ele vai ser feito também na modalidade online, porque a gente tem os dois tipos de modalidade, porque como o nosso projeto iniciou durante a pandemia, né? A princípio era para ser tudo online, mas então agora ainda bem que a gente está conseguindo voltar aos pouquinhos no modo presencial. Então nós temos esse webinário sobre a importância do bioma Mata Atlântica, né? E por que preservar esse bioma, né? Qual é o benefício que vai trazer para a população a preservação dessas áreas? Então a gente vai trazer provavelmente algum palestrante de fora, né? Não definimos a data ainda, mas se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais também, a gente sempre está movimentando lá, postando as atividades que estão sendo feitas, também os questionários, né? Porque muitas vezes pode ser que dentro do município alguém veja, né, a nossa equipe aí, então vocês podem saber o que a gente está fazendo, né? Exatamente. Inclusive o pessoal que já foi né, que já foi visitado, entrevistado, que participou da nossa pesquisa, tanto na forma online quanto na forma presencial, né? É interessante que o pessoal acompanhe e possa ver, né, tenha o contato e a devolutiva do que foi realizado, né, para onde foi aquelas informações. Então, por isso que a gente sempre procura alimentar a rede lá com informações, né, das nossas atividades, inclusive convidando posteriormente para o seminário final, né, das pesquisas aí. Isso, e essas são as nossas metas, então, do projeto, né? Da educação ambiental, então, seria a parte da consulta pública, né? Que já está sendo feita, então, do modo presencial e online. Nós temos o webinário, as oficinas e, no final, então, para encerramento, né? Que é uma etapa antes da construção do Plano Municipal de Conservação e Preservação da Mata Atlântica e Recuperação, aí a gente vai ter o seminário. Então, para fechar, isso está previsto já? Para qual data? A gente ainda não tem um mês específico, mas a gente imagina que em setembro ou outubro a gente já consiga realizar esse seminário. Porque né? Todos esses dados vão ser sistematizados, né, tabulados esses dados,
fazer uma análise também destes dados para poder devolver, como você disse, um diagnóstico realmente para a população. Qual é o pensamento? Como é que a população passo-fudense vê esses temas ambientais? Porque ali tem a questão das áreas, mas também sobre a questão dos resíduos, sobre a questão dos recursos hídricos. Então, não só sobre o lixo, né? Nós chamamos os resíduos sólidos da nossa cidade de orgânicos. Então, mas como é que ela está vendo tudo isso? Tem temas relacionados à mobilidade urbana. Então, a percepção que a população tenha, porque isso é fundamental de que nós somos parte dessa cidade. Nós vivemos nessa cidade. Compete a nós, é responsabilidade nossa, e quanto mais consciência a gente tem, né, das lacunas, dos problemas que nós temos, nós podemos elaborar um plano mais eficiente, não só de recuperação destas áreas, mas de proteção e de regramento, né, através de legislação que venha proteger. Porque, de um modo geral, Marcinha, que a população passo-fundense está mais consciente, sim, da importância da preservação ambiental para tudo que a gente possa imaginar. E as crianças cada vez mais, porque estão cobrando isso dos adultos. É óbvio que o processo de globalização, as informações, né, nas mídias de forma permanente, nas redes sociais, elas nos chamam a atenção sobre isto. Então eu me sinto muito mais tranquilo, porque eu percebo que a população está muito mais consciente sobre essas questões da responsabilidade nossa de preservação. E aqueles que não acessaram ainda, na página da prefeitura, também tem lá no site, pode realmente procurar um link sobre a consulta de percepção ambiental. Então, você que está em casa pode participar, é só acessar o site da prefeitura para você fazer contribuir, né, com essa consulta de percepção ambiental. É esse o nome, consulta de percepção ambiental. Vai ter um link lá e aí você pode fazer a sua parte, né, contribuindo aí, então. A gente vai seguir falando mais um pouquinho aqui e aí eu gostaria de perguntar para vocês, ainda dentro dessa consulta de percepção ambiental, eu respondi a consulta e achei muito pertinente. E teve alguns temas assim que me chamaram a atenção pela questão da percepção ambiental, né? E vocês tratam também sobre mobilidade urbana. E muitas vezes a gente não se dá conta que tudo que a gente faz é meio ambiente, não é? Tudo a gente tem que ter esse cuidado, não é? E nesse quesito, assim, me chamou a atenção. Eu disse, olha que bacana, né? Que a gente está trabalhando uma coisa maior, mais globalizada em relação ao meio ambiente. Isso. Muitas vezes as pessoas, quando a gente fala de consulta pública ambiental, principalmente em áreas protegidas, o que vem à mente é que vai falar só de mata, né? Exato. E não é isso, como eu falei, né, antes, o diagnóstico precisa ser de toda a parte social, né? Porque nós somos o meio ambiente, nós não somos parte isolada. Parte isolada. Exato. Nós somos, né? A gente faz nós fazemos parte disso. Então, essa parte da mobilidade urbana é muito importante também. E que bom, né, que tem essa percepção ambiental também. Na né? verdade, são dentro daquele questionário, ele tem vários contextos urbanos, rurais, ele tem várias mesclas da sociedade, né, dos fragmentos sociais que nós temos aqui na cidade. E esse questionário, ele é um questionário único, né, que ele veio, foi elaborado pelo SOS Mata Atlântica para que todos os municípios sigam esse parâmetro, né, de questionário e façam essa percepção de certo modo seguindo, né, aquela mesma, digamos assim, parâmetro mesmo, aquela mesma, regra, né? Não seria uma regra, mas seria uma base, né? Então foi eles que nos enviaram já essas questões, né? E aí a gente adaptou de acordo, né, com a nossa realidade aqui do município. Isso significa então que todos os municípios que forem desenvolver o Plano Municipal do Mata Atlântica vão responder o mesmo questionário. E aí vai dar até para fazer uma base, né? Um comparativo, né? Exatamente, entre os municípios, em especial nas regiões, né? Trabalhar por região daqui a pouco. Isso mesmo. Gente, obrigada. Nosso tempo está esgotado, né? Quero agradecer, então, pela participação de vocês. Muito obrigada. E vamos voltar
a falar depois quando a gente tiver os resultados, não é? Vamos Isso trazer aqui. E mais uma vez quero dizer para você que quiser participar da pesquisa de percepção ambiental, você pode acessar o site da Prefeitura de Passo Fundo e vai ter lá, então, um íconezinho com a consulta de percepção ambiental para você poder acessar e participar, tá bem? Obrigada pela tua companhia e a gente retorna novamente com o programa Ecologia e Meio Ambiente. Um grande abraço e até lá! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.